Glória a Deus, a paz e a graça seja com todos nós. Amém. Boa noite, amada igreja. Então vamos continuar a dar continuidade ao nosso trabalho sobre o tempo, falar sobre Israel e sobre a vinda de Jesus. Amém? Glória a Deus. Espero que você esteja a desfrutar e a perceber este ensino de alguma forma. Eu sei que estamos a trazer muita informação sobre este trabalho de Daniel, mas como vocês perceberam, este estudo muito forte sobre Daniel tem a ver sobre a minha necessidade de conseguirmos perceber os tempos e o tempo que estamos a viver e o tempo em que será a fim ou o fim de todas as coisas. Então, toda a gente já percebeu, a hora e o dia ninguém o sabe, nem o próprio Filho, nem os anjos, quanto mais eu. Então não poderá dizer, o nosso apóstolo já sabe ou já prevê qual é o tempo, o dia que Jesus vai voltar. É mentira, eu não estou a falar isso. Você terá que viver e continuar a viver de acordo com aquilo que eu vou falando, mas percebendo que nós estamos no fim dos tempos. Porquê? Porque estamos estudando esta matéria que Jesus mandou falar sobre isso. Voltando a falar sobre Daniel, em algum momento, como eu já expliquei, contei-vos a história, falei muito sobre história, e agora vamos falar de outra forma, a revelação de Daniel, no qual Daniel vem com a profecia que corresponde a 1260 anos, que conhecemos como um período de supremacia papal. Eu penso no último tempo, falar sobre isso, e vamos falar agora, daqui para a frente, sobre datas e sobre a supremacia papal, ou seja, tudo foi de alguma forma a partir do Papa, do primeiro Papa, que foi na verdade decretado, que foi a partir de 538, onde nós podemos começar a ver, até 1798, foi exatamente as profecias, portanto, que o Senhor fala da revelação a Daniel. Daniel tem uma revelação de 1260 anos, se você quiser começar a escrever isso, pode começar a escrever, mas ele tem uma revelação para que será nestes 1260 anos, debaixo da supremacia papal. Por isso nós temos alguns registros já escritos a nível de Vaticano, pelos trabalhos papais que foram de alguma forma sendo registados e transcritos, e é a partir daí que nós começamos a ter datas concretas de toda esta supremacia papal que confere e corresponde às profecias de Daniel. Amém? Rigorosamente, cada momento que eu vou falar, cada data que eu vou dar para você vai perceber que estas datas não foram dadas assim por acaso. Elas foram devidamente documentadas, estão registadas em livros, e nós temos também o livro da Bíblia que nos dá de alguma forma uma orientação sobre a profecia. Então Daniel dá uma profecia que corresponde a 1260 anos que conhecemos este período através da supremacia papal. Agora temos aqui entre 538 e 1798, portanto são aqui as profecias do tempo de Daniel, onde Daniel vai exatamente que o fim começaria de alguma forma, ou seja, seriam compreendidas a partir, as profecias de Daniel começariam a ser compreendidas a partir de 1798. A partir de 1798 começamos a ter as supremacias, ou seja, os papas começam de alguma forma a deixar transcritas cada momento pela passagem bíblica. Então o apóstolo Paulo, de 538 até 1798, ele lá uma profecia que eram para os dias de hoje, guardados para os dias de hoje. A palavra do Senhor fala claramente a Daniel para que ele guardasse estes dias. É um tempo em que nós temos que entender. Vamos lá ver, Daniel, você for aqui a Daniel 12, versículo 7, vamos novamente ler, e o que é que fala aqui? Olha o que está aqui escrito, 12, versículo 7, e diz assim: E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, ao qual levantou o céu e a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo, e quando tivesse acabado, ouça bem, tempos e metade do tempo, e quando tiverem acabado e de espalhar o poder do seu povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Amém? Então Daniel fala de um tempo, mais 2 tempos, e é aqui que nós temos que entender que tempos são estes. Amém?
então eu vou trabalhar sobre este tempo. Amém, irmãos? Vou começar a trabalhar um pouquinho sobre os tempos, e então já estou a começar a dar datas para vocês perceberem que ainda não estou a falar dos tempos. Estas datas não têm nada a ver com os tempos, tem a ver com aquilo que é os estudos da supremacia papal. Então a supremacia papal vem-nos falando, vem-nos trabalhando sobre o que fala claramente sobre esta situação. Depois de concluir esta supremacia papal, o saber se multiplicará. As profecias de Daniel começariam de alguma forma a serem compreendidas, e estamos no tempo do fim, porque estamos depois de 1798. Amém, irmãos? Então o profeta Daniel está aqui a falar para um tempo que corresponde a 1798, ou seja, daqui para a frente começa ele a dar então estes tempos. Já lá vamos à frente, eu vou explicar depois como é que eu consigo identificar estes tempos. Mas antes disso, deixe-me falar o seguinte: depois deste período de 1798, profeticamente é o tempo do fim, ou seja, a partir de 1798 está-se a preparar o fim, e há uma série de requisitos e de coisas que nós precisamos de entender. Mas eu não sei se vocês se lembram que eu disse que o Nabucodonosor foi bênção para nós, porque o Senhor usou uma visão e um sonho, ao qual esse sonho e essa visão veio nos ajudar a nós podermos de alguma forma acompanhar os tempos, e é importante nós percebermos sobre isso. Então, o que temos que fazer depois destes tempos, depois de 1798, o que temos que fazer nestes tempos, meus amados, para estes tempos do fim, o que é que nós temos que fazer? Temos que estudar as profecias de Daniel. É a única coisa que nos resta. Você e eu, o que é que nós temos que fazer? Estudar. Estudar o quê? As profecias de Daniel. Porque Daniel nos deixou claramente um alinhamento e nos deixou pistas e deixou-nos aqui, de alguma forma, um panorama preparado para nós podermos interpretar este tempo, e que tempos que o Senhor nos deu a partir de 1798, porque foi a partir daí que foi a supremacia papal. Então, Daniel... na verdade, quando Daniel de alguma forma deu essas profecias, não foi para ele, para o tempo dele. Elas não vieram para servir para Daniel naquele tempo. Elas não vieram para servir os profetas naquele tempo. Elas não vieram para servir os reis daquele tempo. Elas não vieram para servir os apóstolos daquele tempo. Elas vieram mas sim para nós hoje. Amém, irmãos? A profecia que você vai ouvir daqui para a frente de Daniel, quando Daniel começa a profetizar, foi para os dias de hoje, para nós. Não foi para eles. Eles não viveram, ele não viveu este tempo. Ele viveu, ou seja, o Senhor usou a boca dele como, de alguma forma, como profeta, como já sabem, aquele que anuncia, aquele que declara o futuro. Foi isso que o Senhor usou na vida de Daniel. E já percebemos que Daniel era muito usado em sonhos, e nós já vamos ver aqui alguma situação sobre isso. Então, hoje temos que estudar o tempo. Um tempo em profecia equivale a um ano. Amém? Vou falar agora dos tempos. Escreva. É muito importante escrever, não é só ouvir, amados, escreva. É importante escrever para você voltar a rever. E eu agora vou começar a explicar os tempos. É bom que você escreva os tempos, para que você perceba porque é que eu estou a conseguir chegar a encontrar o calendário e encontrar os tempos, porque eu tive que estudar, e você também tem que estudar. Então aproveita agora esta oportunidade. Você agora está numa escola teológica. Nós não estamos a pregar, eu estou numa escola de teologia a ajudar você. Então é bom você começar a escrever. Bom, então para nós, o que é que temos que estudar o tempo? Como é que eu vou estudar o tempo que Daniel aqui se refere? Vamos lá. Primeiro, um tempo em profecia, atenção, em profecia equivale a um ano, um tempo. Amém? 2 tempos equivale, obviamente, a 2 anos. Amém? E meio tempo equivale ao quê? A meio ano. Ok? Então, 3 tempos e meio equivale a quê? Equivale a 3 anos e meio. Amém? 1260 dias equivale a quê? Equivale a 1260 anos. Amém? Considerando que em profecia um dia significa um ano, nós podemos aqui equivaler exatamente todas as questões que eu estou a falar convosco. Amém? Não sei se você conseguiu perceber os tempos, porque muitas vezes nós fazíamos um bicho de 7 cabeças com todo. Agora como é que eu vou calcular o tempo, mas não sei o quê, e fora, é uma grande confusão. Amado, este é o estudo que eu tenho, é aquele que eu me baseio como teólogo, em teologia, que nós temos de alguma forma todas estas bases. Então, é claro que eu não vou aqui chegar ao pormenor, como é que eu pesquisei de 1 mais 1, não é isso que interessa. O que interessa é você perceber como é que eu consegui chegar à origem do tempo. O tempo é assim, e é assim que elas são medidas, se você for ver, com todos os profetas e todos os estudiosos da palavra de Deus compartilham da mesma ideia que eu. Amém? Agora, para que é que eu tenho que entender? Quando Daniel fala, vamos lá voltar, Daniel 12, versículo 7. Amém? É importante nós percebermos isto. Daniel
12, versículo 7, e diz assim, bem no fim diz assim, e houve um homem tal, e por aquele tempo vive eternamente, que isso seria para um tempo. Amém? Um tempo. O que é um tempo? Qual seria um tempo? Nós temos aqui equivalente, um tempo em profecia, um ano. Amém? Agora, ele aqui fala de um tempo, depois tempos e metade do tempo. Tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de espalhar para o povo santo, seria para cumpridos os tempos. Ora bem, Daniel aqui nos dá um norte, nos fala aqui um tempo, aqui em Daniel nos dá um norte de que as profecias seriam seladas e que iam começar a ser abertas naquele tempo, a partir de 1798, que é aquilo que eu falei aqui atrás. A partir daí, Daniel iria começar a explicar o quê? Na sua profecia, que quem lesse e entendesse que era a partir daí que ele ia dar algumas revelações e algumas orientações a partir dessa data, porque iria buscar quem? Alguém que nos é comum. É claro que eu não vivi no tempo do Papa Pio, eu não vivi nos outros papas, mas se nós formos ver, todos estes papas, que eram gente em douta das letras e que eram doutorados, foram transcrevendo todos os tempos, cada tempo, cada guerra, cada passagem de governo, enfim, as catástrofes, todas as coisas estão registadas nesses livros papais. Porque na verdade era que existia. Hoje nós temos outros registros, hoje temos registros em toda a parte. Hoje não é difícil, mas naquele tempo não havia como de alguma forma registrar. Então os registros que nós temos hoje, para nós que são físicos, não são espirituais, escritos assim, de revelação no escrito, mas é documentado, tudo tem a ver com a documentação papal que nos dão algumas orientações. Amém, irmãos? Então, no 2, versículo 12, vamos aqui agora ver Deus chama aqui os seus adivinhos para interpretar aqui, de alguma forma, um sonho. E porquê é que eu quero falar aqui sobre isto? É importante perceber porque através desta revelação você vai entender muita coisa. Então era muito bom que você ficasse muito atento sobre esta revelação. E eu vou falar agora sobre quando o rei Nabucodonosor tem um sonho, não é? Você pode ver que ele vai interpretar o sonho do rei, mas antes disso, nós podemos ver que por muito, você vai ver que o rei estava enfurecido, mandou matar todos os estudiosos, todos os adivinhos, todos aqueles que estavam de alguma forma, todos os sábios, porque não conseguiram interpretar o sonho do rei. Daniel 2, versículo 12, por isso o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilónia. Quem é que estava lá também incluído? Davi e os seus amigos, porque também era um sábio, era considerado um sábio da Babilónia. Davi estava exatamente neste corredor, porque o rei se enfureceu de tal maneira que ninguém conseguia interpretar o sonho. Vocês podem ver cá mais atrás, os caldeus na presença do rei disseram, no versículo 10, e responderam os caldeus na presença do rei, disseram, não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há grande ou de dominador que requeira coisas semelhantes de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Ou seja, eles não conseguiam, de alguma forma, dar a revelação do sonho que o Nabucodonosor teve. Então, o rei estava tão zangado, mandou matar todos. Mas aí, nós começamos a ver que Daniel, de alguma forma, depois de passar todas as guerras, Deus fala claramente, e quando ele manda matar todos os adivinhos, todos os profetas, Daniel então pede ao rei um tempo para interpretar o sonho. Amém? Daniel 2,25 diz assim, então Arioca depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe, assim achei um homem, dentre os cativos, olha bem aqui o engano, assim eu achei um homem, ou seja, ele estava-se a preparar, estava-se a fazer o quê? Estava-se de alguma forma a desculpar que era ele, não era Daniel, era ele que era o que tinha descoberto alguém. Na verdade é mentira, mais uma mentira que aqui está. Amado, é mentiras atrás de mentiras.
Não é, irmãos? Então nós vamos poder perceber, no versículo, vamos acabar no versículo 25. Achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Então respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era de Beltazar, podes tu fazer, lembra-se de Beltazar, porque já não era Daniel. Lembra-se que eu falei que o rei tinha mudado o nome de Daniel para Beltazar, agora chama-se Baltazar. E diz assim, na minha Bíblia até está escrito entre parênteses, cujo nome era Beltazar. Saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. E ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Hello? Nabucodonosor ia receber a revelação não para ele, não para aqueles dias, mas para os últimos dias, para nós. Amém? Ouça bem com atenção. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tivestes na tua cama são estes. Então, Daniel aqui começa a ter a revelação do sonho ao profeta, ao rei. Amém? Agora, veja bem, no versículo 28, ele fala claramente, mas há um Deus só, atenção, há um Deus no céu. Aqui, Nabucodonosor parou para pensar, espera, os meus deuses, todos aqueles que estavam comigo, os deuses da Babilônia, todos os babilônios que habitavam, não tinham interpretação, mas Daniel desperta aqui uma coisa, espera aí, este Deus no céu não é o meu Deus. Lembra-se que eu falei lá atrás? O Nabucodonosor tentou passar para Daniel os deuses dele, a idolatria, onde eles todos eram de alguma forma levados a se prostrar diante daqueles deuses, até os seus próprios nomes foram alterados, o comer os manjares do rei, tudo o que era as iguarias, tudo aquilo que eles tentaram que Daniel tomasse e não tomou. Então o rei ali naquela altura foi confrontado com o quê? Com um Deus que ele não conhecia, ao qual aí Daniel vai fazer aqui algo extremamente importante. Foi algo que Deus tinha preparado, ou seja, Deus lá atrás tinha preparado uma série de coisas para aquilo que são os tempos de hoje para mim e para ti. Consegues perceber isto? Então prepara-te, senta-te bem na tua cadeira, porque tu vais ouvir algo muito importante. Daniel foi de alguma forma apertado, foi de alguma forma censurado. Eu imagino quantas coisas Daniel teve que passar, já expliquei isso. Mas agora Deus usa Nabucodonosor para nos trazer a revelação, ou seja, Nabucodonosor é portador de uma carta ao qual Daniel a lê, porque Daniel tem a visão e o discernimento do alto. É Deus quem agora começa a capacitar a Daniel para revelar esse sonho, e ele começa a revelar esse sonho ao rei de Nabucodonosor. Para quem? Para mim e para ti. Consegues perceber isso? Então é importante nós entendermos toda esta matéria, porque isto é um trabalho que a gente, quando lê a história, estamos a ler uma história, mas na verdade isto não é uma história, isto na verdade é um manual de vida para os nossos dias de hoje. Eu estou a falar hoje contigo algo extremamente importante, é algo que muitas pessoas, se calhar, não passam cartucho nenhum a isto, mas na verdade eu estou a falar da tua redenção e da minha redenção e da vinda do Senhor, ao qual Jesus está para voltar e está aqui a dar uma orientação quando será. Prepara-te para ouvir. Ouça, com atenção, todos os tempos que eu li e vi, que mostrei, o tempo, 1260 anos, tudo isso por aí fora, fui mostrando para tu perceberes que nós estamos devidamente documentados. O Senhor não nos deixou aí ao abandono de qualquer maneira, Ele nos foi dando algumas orientações. Agora Ele só dá a revelação a quem estuda, a quem procura, a quem ora, a quem está em comunhão com Ele, é essas pessoas que Deus dá a revelação, como deu aqui a Daniel. Daniel começou a ter uma revelação agora do sonho e da interpretação do sonho de Nabucodonosor, para poder de alguma forma nos alinhar para os dias de hoje. Estamos juntos nisto? Tu estás preparado para ouvir? Então vamos, irmãos, começar então a trabalhar. Venha então ver que Daniel leva a honra e a glória. Atenção, outra coisa que eu queria explicar: Daniel não guarda para ele, eu sou o sábio, eu sou quem sabe. Não. Daniel até nisto foi criterioso. Daniel poderia ter naquele momento de enfurecimento do rei, ouça bem, o rei podia ficar enfurecido e dizer assim: espera aí, tu não adoras os meus deuses?
Tu não adoras aqueles com quem a Babilônia se prostra? E tu estás-me a falar no teu Deus? Ele podia agarrar e dizer assim: não quero ouvir o teu Deus, não quero ouvir, manda matar já Daniel. Mas Daniel, mais uma vez, prova caráter. Mais uma vez Daniel prova a sua fidelidade, ao qual ele glorifica e honra a Deus. Olha o que está aí no versículo 20, ouça no versículo 28, Daniel 2:28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, faz saber. Amado, não é eu que te faço saber, é Ele, Deus, te faz saber o sonho do rei. Amém, irmãos? Os irmãos conseguem perceber isso? Conseguem perceber a fidelidade do rei, do profeta Daniel? Daniel, mais uma vez, dá provas de fidelidade. Mais uma vez nos dá uma grande lição de como nós temos que ser perseverantes, teremos que ser pessoas com o pé sendo no chão, determinantes, sem deixar vacilar em tempo algum. Concordam comigo ou não, meu irmão? É assim que tem que ser, meu querido. Andar com Jesus tem o seu preço. Jesus pagou um preço e eu tenho que pagar o preço. E sabe qual é o meu preço? É eu de tentar o máximo possível me alinhar com esta palavra, me alinhar com esta revelação, ao qual Daniel foi firme e determinante, ao qual o Senhor usou a vida de Daniel, para Daniel de alguma forma ser abençoado e ter a revelação. Eu quero continuar a ter a revelação do Senhor, por isso eu me esforço a cada dia para estar aqui contigo, para pregar. Eu me esforço para estar em comunhão, para ouvir a palavra, para orar, para buscar de madrugada, irmãos. Os irmãos não têm ideia quantas madrugadas eu estou acordado, orando e buscando e escrevendo para poder trazer este ensino aos irmãos. Amém, irmãos? Então, eu louvo a Deus pela vida de Daniel, que mais uma vez ele honra aqui no versículo 28 ao Senhor, dizendo: o Senhor, Ele te irá mostrar, revelar este mistério. Amém? Então vamos lá. Vamos falar agora do sonho de Daniel. Perdão, do Nabucodonosor. Versículo 2:31 diz assim: e tu, ó rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua. Então, Daniel diz: tu estavas a ver uma grande estátua, ok? E eu sei bem, e esta estátua, que era imensa, muito grande, cujo esplendor era excelente, ou seja, havia uma luminidade muito forte, era excelente, e estava em pé diante de ti. Isto foi a primeira parte da visão. E a sua aparência era terrível, era de alguém que tinha uma presença, um aspecto terrível. E veja bem, a cabeça daquela estátua era de ouro, fino, era algo de ouro muito fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre, as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. E estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio da mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro os esmiuçou. Então foi justamente esmiuçado o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais fizeram como pregana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas, ouça com atenção, pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e se encheu toda a terra. Acaba aqui aquilo que Daniel conseguiu interpretar do sonho. Agora veja bem, versículo 36, e este é o sonho, também a sua interpretação, diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei dos reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos homens na tua mão, entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. E depois de ti se levantará reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, a qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como ferro esmiuça, quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que vistes dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois vive o ferro misturado com o barro de lodo.
E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra parte será frágil. Quanto ao que vistes no ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. De maneira que viste do monte que foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ele esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser, depois disto, certo, é o sonho e fiel a sua interpretação. Glória a Deus. Amados, eu acabei de ler aqui algo que eu tenho a certeza que você percebeu tudo. Eu acredito que você entendeu claramente o que é que isto quer dizer. Você conseguiu perceber a interpretação do sonho de Daniel? Eu acredito que sim. Glória a Deus. Você pode dizer, apóstolo, mas você não vai explicar o que é que isto quer dizer. Vou explicar sim, mas eu queria primeiro perceber se você entendeu alguma coisa, porque eu vou falar de algumas coisas que são importantes. Eu vou falar da cabeça, eu vou falar dos pés, eu vou falar de toda a interpretação do sonho de Nabucodonosor, mas vou falar primeiro de algo que é importante para você perceber que esta estátua começa a falar dos reinos e da sucessão dos reinos a partir desta data. E qual é a data que a gente vamos começar aqui a falar? Tu és a cabeça. Aqui é o ponto de partida do ano 605 a.C. Essa profecia ela começa precisamente no reinado de Nabucodonosor. Glória a Deus. Eu estou-me a rir, sabe porquê, meu querido? Porque é muito fácil de interpretar quando a gente está a explicar, mas estudar tudo isto, amado, vocês não têm ideia quantas horas e quanto trabalho nós tivemos para conseguir chegar a esta conclusão. Amado, eu gostaria muito de dar continuidade, mas eu não posso dar mais continuidade porque eu não tenho tempo para poder explicar tudo o resto, porque eu não quero que a tua cabeça fique confusa. Mas eu quero te deixar durante este tempo a pensar o que é que ele quer dizer, ou o que é que quer dizer toda esta estátua. Quando fala na cabeça, quando fala nos braços, quando fala tudo isso, o Senhor foi falando, quer dizer, ou seja, Daniel está a falar tudo aquilo da interpretação do sonho, mas o que é que aquilo quer dizer? E eu quero mostrar no próximo estudo o que é que isto quer dizer. Amém, meu querido? Eu quero deixar então este tempo para você voltar a ver e a rever, e ouça com atenção, para você de alguma forma poder evoluir no seu conhecimento. Um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo trabalho. Deus abençoe.